pessoal do 8º ano, nós vamos dar continuidade agora à lista 3, que é a lista de sevianas e pontos notáveis, tá? No último vídeo nós fizemos os exercícios de 1 a 3, e agora a gente vai dar continuidade aí a partir do exercício 4, tá bem? Mais uma vez, caso você tenha perdido essa lista, caso você não tenha recebido, por ter faltado, alguma coisa assim, é só você acessar no Teams, tá? Tem uma aba lá, tem uma pasta chamada Arquivos, tá? E essa lista está disponível. Então, vamos lá. Exercício 4, pessoal, é o exercício que vai falar o seguinte: utilizando a régua e o compasso, trace a bissetriz dos ângulos a seguir. Então, esse exercício aqui é só para a gente revisar qual é o procedimento para a gente traçar a bissetriz de um ângulo, tá? Então, eu vou fazer a letra A com vocês. Ponta seca aqui no vértice do ângulo, nesse caso aqui é o ponto A, eu vou fazer um arco, e esse arco ele tem que interceptar os dois lados do meu ângulo, tá? Em 2 pontos, então neste ponto e neste ponto, legal? Ponta seca do meu compasso, agora qualquer abertura, pode mexer se você quiser, você vai fazer aqui, desculpa pessoal, você vai fazer aqui um arquinho, tudo bem? Então ponta seca aqui, você vai fazer aqui um arquinho, depois ponta seca aqui, outro arco, legal? Você obteve aqui um ponto, tá? O que você vai fazer agora? Com a régua, você vai ligar este ponto lá no vértice A. Muito bem. O que acontece, pessoal? A bissetriz, ela é essa semi-reta que divide o ângulo ao meio, tá? Então, esse ângulo aqui, ele foi dividido em 2 ângulos congruentes, beleza? A abreviação que a gente usa para bissetriz é essa daqui, ó, BTZ. Tá? Então, só para vocês não estranharem, caso vocês encontrem por aí, tá? Essa abreviação, BTZ. Muito bem, com base nisso, vocês vão fazer a letra B, tá bom? Mesma coisa, dividir esse ângulo B aqui no meio, tá bem? Vamos agora para o exercício 5, tá? No exercício 5, ele fala o seguinte: utilizando a régua e o compasso, trace a bissetriz interna do ângulo BAC do triângulo abaixo. O ângulo BAC é esse ângulo que tem o vértice no ponto A, tá? E aqui os lados são AB e AC, tudo bem? Então, vamos lá. Ponta seca, o que eu vou fazer, pessoal? Ponta seca lá no vértice A, lá no ponto A. Vou fazer aqui um arquinho, tudo bem? Ó, vou fazer aqui um arquinho. E agora, nesses 2 lugares onde o arquinho interceptou os lados do ângulo, você vai colocar a ponta seca do seu compasso. Você vai fazer aqui arco, ponta seca no outro, arco. Tá bem? E agora é só ligar, né? O ponto A lá no ponto que você obteve agora. Então, você traçou aqui a bissetriz do ângulo BAC. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos agora lá para o exercício 6, tá? No exercício 6, ele fala o seguinte: obtenha o incentro do triângulo ABC a seguir. O que acontece, gente? Vamos revisar lá na frente, tá? Lá na primeira página da lista. O incentro, tá? O incentro, ele é o ponto de encontro das 3 bissetrizes do triângulo. Então, o que a gente vai fazer lá no exercício 6? Para traçar o incentro do triângulo, basta que a gente trace aí 2 bissetrizes, porque elas já vão se encontrar em um ponto. Claro que se você quiser traçar a terceira bissetriz, você pode, tá? Mas não é necessário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar escolhendo 2 ângulos para traçar as bissetrizes, tá? Então, suponha que eu comece aqui com o ângulo C, tá? Então, eu vou traçar aqui um arquinho. Legal. Ponta seca aqui, arco. Ponta seca aqui, arco. Então, eu tracei aqui a bissetriz do ângulo C. Vou traçar. Legal. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa agora, ou para o ângulo A ou para o ângulo B, o que você preferir, tá? Para ficar menos poluído, eu vou fazer lá do ângulo B. Então, ponta seca aqui, abertura qualquer aí, vou fazer um arco, tá? Ponta seca aqui, arco. Ponta seca aqui, arco. Tá bem? Mais uma bissetriz, né? Liguei, tracei aqui mais uma bissetriz. Essas 2 bissetrizes, elas se encontraram aqui neste ponto, e este ponto é chamado de incentro do triângulo, tá? A gente representa esse ponto com a letra I. Tá legal? Muito bem. Se você quiser, você pode traçar aqui a terceira bissetriz, você vai ter a certeza absoluta de que ela vai passar aqui pelo mesmo ponto, pelo ponto I. Tudo bem?
Esse é o procedimento para a gente traçar o incentro de um triângulo, tá? Agora, vamos para o exercício 7. Lá no exercício 7, ele fala assim, ó, a partir do traçado do incentro do triângulo e de uma perpendicular, obtenha a circunferência inscrita no triângulo ABC a seguir. Pessoal, é o seguinte, o incentro, ele é o centro da circunferência inscrita, tá? Então, o que eu vou fazer? Antes de mais nada, ele quer que a gente construa a circunferência inscrita. Então, antes de mais nada, eu vou traçar aqui o incentro desse triângulo, tudo bem? Então, eu vou escolher aí 2 ângulos para a gente traçar a bissetriz. Mesmo procedimento que a gente fez agora no exercício 6, tá? Então, vou colocar aqui no ponto C, você vai escolher, tá? Os ângulos que você quiser. Ponta seca aqui, arco, ponta seca aqui, arco. Pessoal, eu estou manipulando o compasso aqui pela perna que tem a ponta seca, porque eu acho que se eu colocar aqui eu não vou conseguir, eu vou tampar a visão de vocês, tá? Mas sempre procurem manipular o compasso pela essa parte de cima aqui, pela cabeça dele, tá legal? Agora o que eu vou fazer? Ligar, né, o ponto C aqui no xizinho que eu acabei de fazer. Muito bem. E eu vou fazer a mesma coisa agora, ou para o ponto A ou para o ponto B, você escolhe, tá? Ponta seca aqui no ponto A, vou fazer o ponto A. Vou fazer aqui um arquinho, ponta seca aqui, arquinho, ponta seca aqui, arquinho. Tracei aqui a outra bissetriz, a bissetriz relativa ao ângulo A. E aí, agora, o que acontece? Ó, essas duas bissetrizes, elas se interceptaram aqui neste ponto, que é o ponto I, tá? É o incentro do triângulo. Muito bem. O que acontece, gente? Eu sei que este ponto aqui, ele é o centro da circunferência que é inscrita no triângulo, tudo bem? Então, o que eu vou ter que traçar agora, né? O exercício pede. Para a gente traçar a circunferência que fica aqui do lado de dentro, passa tangenciando os lados do triângulo, tudo bem? Toda vez que a gente tem que traçar uma circunferência, a gente precisa de 2 coisas. Eu preciso saber quem é o centro dela e eu preciso saber quem é o raio dela, tá? O centro eu já sei, é o ponto I, tá? Agora, o raio eu não sei. Eu não sei quanto que eu vou ter que abrir o meu compasso aqui para traçar essa circunferência. Então, o que eu vou fazer, gente? Como a gente sabe, né, que em todo ponto de tangência existe um ângulo de 90 graus entre o lado e o raio da circunferência, eu vou traçar agora uma perpendicular a um dos lados desse triângulo, passando pelo ponto I. Como assim? Vou te explicar. Você vai colocar a ponta seca do seu compasso lá no ponto I, tá? E você vai agora fazer aqui um arquinho em um dos lados do triângulo. Então, suponha que eu faça aqui no lado AC, tá? Que é a base do meu triângulo, fica mais fácil da gente enxergar. Então, eu vou colocar a ponta seca lá no ponto I e vou fazer um arquinho aqui. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar aqui uma perpendicular que passe pelo lado, que passe pelo ponto I e forme aí um ângulo de 90 graus com o lado AC, tá? Então, é basicamente o mesmo procedimento que a gente fez lá no exercício 1, tudo bem? Ó, ponta seca aqui, vou fazer um outro arquinho. Ponta seca aqui, vou fazer um outro arquinho. Muito bem. O que eu fiz aqui, gente? Ó, eu tracei aqui um segmento, vou traçar aqui. Um segmento não, vou traçar aqui uma reta, tá? Que é perpendicular ao lado AC do triângulo. Por que é importante que ela seja perpendicular? Porque o raio da circunferência, como ela vai tangenciar o triângulo, ele vai formar aí um ângulo de 90 graus com um dos lados do triângulo, tá bem? Então, o que acontece, gente? Eu sei que este segmento aqui que começa no ponto I e vai até este ponto aqui, tá? Ele é o raio da minha circunferência. Agora que eu tenho o centro da circunferência e o raio dela, é só a gente traçar a própria circunferência, tá bem? Então, o que eu vou fazer agora? Ponta seca no ponto I. Por isso que ele fala no exercício para a gente traçar o incentro do triângulo e uma perpendicular, tá? Para que a gente tenha a circunferência inscrita. O que eu vou fazer agora? Ponta seca no ponto I, vou pegar essa abertura aqui do raio da circunferência e eu vou fazer aqui a circunferência inscrita ao triângulo.
Pessoal, que acontece? Às vezes a gente tem aí uma diferença de alguns milímetros aqui, tá? Não tem problema, tudo bem? Alguns milímetros a gente aceita. Porque às vezes é uma questão do teu compasso, às vezes é uma questão mesmo de precisão, tá bem? Então, assim, a ideia é que ela passe tangenciando, mas de repente, se você der uma mexidinha, mesmo que ela seja mínima no compasso, ela não vai tangenciar assim perfeitamente, mas 1, 2 milímetros a gente aceita numa boa, tá legal? Então a gente traçou aqui a circunferência inscrita no triângulo ABC, tá bem? Então, é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Vou pedir para vocês agora completarem, né, os exercícios de 4 a 7 na lista de vocês, tá? E se vocês quiserem treinar mais um pouquinho esse exercício, vocês podem pegar uma folha em branco e traçar um triângulo ABC qualquer, tá? Então, traça o triângulo e aí tenta fazer essa circunferência inscrita. Tá legal? Eu acho que é um bom exercício para vocês treinarem. Pessoal, muito obrigada pela paciência. Até a próxima.